vamos falar com o Fábio Veras, que é diretor de operações lá do Sebrae, e nós vamos aprender um pouco mais sobre empreendedorismo. Fábio, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, bom dia. Bom, o Brasil, como a gente sempre já ouviu falar e a gente testifica isso, é um país cheio de criatividade, o brasileiro é empreendedor, não é? E o Sebrae existe por causa disso, né? Quando é que começou essa ideia do Sebrae? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Olha, o Sebrae nasceu no mesmo ano que eu, em julho de 1972, ainda com uma outra super jovem característica, que é exatamente a de promover o empreendedorismo e apoiar a pequena empresa. Isso porque se constatou muito rapidamente que a pequena empresa é a maior geradora dos empregos formais. Tem estatísticas para nos falar? Que agora... Mais de 55% dos empregos formais no Brasil são gerados por pequena e microempresas. Que legal. Quando você chama pequena e microempresa, o pessoal de casa entender um pouquinho, nós estamos falando de qual a média de funcionários? Olha, na verdade a gente tem várias formas de medir isso. O Sebrae mede através do faturamento. Então hoje você tem um microempreendedor individual, que é aquele que fatura até R$60 mil por ano. Você tem independente do número de funcionários. Independente do número de funcionários. Você tem o microempreendedor, que é aquele que fatura até R$360 mil por ano. É o microempreendedor até... O microempreendedor individual, é aquela salgadeira, é aquele que faz pequenos reparos, é um profissional autônomo. Até 60 mil. Até 60 mil. A microempresa é aquela que fatura até R$360 mil por ano. E a pequena empresa, para alguns pode não parecer tão pequena assim, mas é aquela que fatura até R$3.600.000 mas é muita coisa. Por ano. Que legal, interessante. Bom, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Então nós temos uma matéria que foi feita, a gente vai assistir junto com o Fábio, e na volta o Fábio também comenta e vai nos ensinar um pouco mais. Vamos lá. O empreendimento de João Pedro começou de forma despretensiosa. Ele fez marcadores de livros para presentear os convidados da sua festa de 18 anos. As lembrancinhas que sobraram da comemoração foram comercializadas. Percebendo que as vendas eram boas, ele quis inovar e há 1 ano investe em acessórios masculinos. A empresa foi se formatando aos poucos, em questão de mídias sociais, foi criando parceiros. E hoje em dia o Arte para as Nações tem crescido muito. Como empresa, a gente tem projetos e planos para o ano que vem já, e hoje é uma empresa mesmo, mas nunca foi assim pensada e elaborada para ser uma empresa, foi aos poucos mesmo. Empreender não é fácil. É necessário pesquisar o mercado e encontrar soluções criativas e simples para atender aos desejos e necessidades de um determinado público. Se você sabe fazer uma coisa bem, você sabe fazer uma coisa diferente, aquilo não existe ainda, porque tem muitas coisas no mercado. Se você vai ter sucesso ou não depende da qualidade, do seu atendimento, de como você vai colocar aquilo, se é criativo ou não, se a concorrência é ou não é, como funciona a concorrência. E a dica que eu dou hoje é sempre procurar criar as coisas exclusivas, criar aquilo que o cliente ainda não viu. Segundo o jovem empresário de 20 anos, não é preciso um alto investimento para começar. Não precisamos de muito dinheiro para empreender. Aos poucos você vai começando, vai vendendo, vai voltando dinheiro para você e você vai investindo aos poucos, até você ter a disponibilidade de investir muito. Os designers Pedro e Amanda sempre quiseram ter o próprio negócio. Há 2 anos abriram a empresa. Eles inovaram e a proposta foi de oferecer uma opção diferenciada de convites de casamento. A gente sentiu essa demanda de fazer convites diferentes que refletem tanto a personalidade dos noivos quanto a festa. Então, se é uma festa mais diferente, a gente faz um convite mais diferente. Às vezes, no convite, a gente consegue contar a história dos noivos. A estratégia deu certo. O trabalho ganhou destaque, novos clientes chegaram e o negócio cresceu. Agora eles estão de mudança. Vão deixar o escritório em casa para expandir a empresa e contratar novos funcionários. A decisão exigiu preparo. A partir do momento que a gente viu que a gente ia empreender mesmo, que não tinha outra saída, que a gente queria abrir um negócio próprio, a gente começou a buscar cursos. Então a gente fez vários cursos de empreendedorismo, cursos de administração por fora, para entender como que funcionava. E além disso, no momento que a gente abriu, eu estava trabalhando numa empresa, numa startup.
e na área de marketing. Então lá eu via muito do negócio acontecendo, da gestão, como que aconteciam as reuniões. Hoje, 80% dos clientes são corporativos e os outros 20% são de eventos. Uma das parcerias mais importantes é com uma empresa americana que tem um aplicativo para casamentos. Hoje a gente desenvolve temas para o aplicativo deles. A gente desenvolveu uma coleção de 10 temas e nós somos a única empresa fora dos Estados Unidos que já fez esse tipo de parceria com eles. Hoje eles são a maior empresa de aplicativos do mundo. Além de coragem para deixar um emprego e montar o próprio negócio, é preciso planejamento. Mas Amanda garante que o retorno vale a pena. Além do financeiro, assim, o retorno de satisfação mesmo, né? De você ter um negócio seu, você coloca o seu ritmo de trabalho, você, de certa forma, escolhe os seus clientes e faz o projeto do seu jeito. Muito interessante, né? Muitas pessoas... Você deve ver isso todo dia, né, Fábio? É muito emocionante ver o depoimento de jovens empreendedores, né? Porque é essa geração que começa a transformar para um outro perfil de empresário que a gente vai ter aqui. A população de 18 a 34 anos, ela compõe 1/3 dos novos empreendimentos no Brasil. Quer dizer, então, que quase que a metade é jovem empreendedor. É, exatamente. E são pessoas que têm atitude, que aprendem a processar incerteza, são pessoas que têm essa cultura de planejamento, mas, sobretudo, uma coisa no depoimento que vocês trouxeram, que é muito legal, Jean, empreender é reencontrar sua vocação, a sua motivação, aquilo que você gosta, aquilo que te empurra e te move. Você jamais vai empreender se não for em alguma coisa que te motive, que você goste, né? E o Sebrae, por exemplo, ele oferece cursos, todo o aparato que o empreendedor precisa. Mas o que você diria que seria o fator preponderante para que um empreendedor seja bem-sucedido? Olha, primeiro é importante a gente destacar o que é empreendedorismo, porque as pessoas associam empreendedorismo exclusivamente com abrir empresa. E empreendedorismo não é necessariamente abrir empresa. A atitude empreendedora é algo que você emula, por exemplo, o Sebrae tem um programa que chama Cultura Empreendedora no ensino fundamental, onde a gente estimula jovens de 6 a 17 anos a incorporarem atitude e comportamentos empreendedores. Você poderia dar um exemplo aqui de que tipo de ensino? Eu vou te dar uma dinâmica, por exemplo, que aconteceu em Araguari, ela sempre emociona muita gente. Os professores capacitados nessa metodologia, uma professora especial, ela criou da forma dela, pegou uma árvore genealógica e pediu para os alunos trazerem foto dos pais. Então, colocou foto do pai, foto da mãe e pediu ao aluno para falar o que faziam. Então, meu pai é lavradora, uma pessoa simples, uma escola pública. Minha mãe é dona de casa. E aí, para aquela criança de 6 anos, a professora perguntou, e você, o que quer fazer? E aí, aquela pergunta, ela permitiu àquele jovem, pela primeira vez na vida, imaginar que ele podia ser protagonista da decisão e da escolha diante da própria vida. Com 6 anos de idade. Exatamente. É claro que esse programa não ensina a emitir nota fiscal, nem coisas assim, né? Mas a gente tem programas no ensino médio, tem o empreendedorismo no ensino superior, e no ensino superior, 76% dos jovens que cursam um ensino superior aspiram a ter um próprio negócio. É muito legal você falar isso, Fábio, porque isso leva os pais a pensar um pouquinho em não entregar coisa pronta para os filhos, porque a gente ainda vive uma geração de pessoas que vão buscar carreiras profissionais meio que condicionadas pelos familiares. Por exemplo, às vezes o pai é um médico, ou o pai é um advogado, ou o pai é um comerciante, ou o pai é um motorista de ônibus, e sempre tem aquela coisa assim, não, você tem que ser o que seu pai faz. Não, eu quero que você seja isso, advogado. E às vezes o filho ou a filha vai fazer aquele curso para agradar o pai. Então, os pais precisam ajudar os filhos a motivá-los, né? A encontrar a própria vocação. É muito legal você tocar nesse ponto, porque existe hoje uma forma um pouco distorcida dessa sociedade lidar com isso, né? Eu estou vendo que aqui no programa tem uma pessoa aí que está esperando uma criança. Tem a Luciana. E eu tenho um filho de 3 e 6 anos.
E esses jovens, quando eles chegam na idade de 16 e 17 anos, eles começam a sofrer o massacre, que é o massacre do vestibular. Então, não se pergunta ao jovem o que ele gosta, não se pergunta o que motiva, não se pergunta o que na vida dele ele quer transformar, o que ele quer evitar, enfim, os fatores que impulsionam. Mas se obriga ele a escolher, você quer fazer direito, você quer fazer medicina, você quer fazer engenharia, e essa não é uma sociedade que aplaude o ato de empreender e aplaude a cultura empreendedora. Se você perguntar para qualquer público, em qualquer circunstância, qualquer audiência, auditório, para pais, se eles preferem que os filhos passem num concurso público, seguro e estável, ou coloquem um pouco do recurso que eles conseguiram juntar e mais um pouco do que o pai vai colocar para entrar num negócio que ele não sabe se vai dar certo, os pais certamente estimulam essas crianças a fazerem um concurso. Mas não é assim que nós vamos transformar uma sociedade, que nós vamos gerar pleno emprego e avançar. Não, inclusive a questão do empreendedorismo muda a história de muitas pessoas, né? Você deve conhecer grandes exemplos lá, a gente viu 2 exemplos ali na nossa matéria e me chamou muito a atenção, quer dizer, as pessoas começaram com coisas bem simples, fazendo aquilo que gosta mesmo, devagarzinho, sem gastar muito dinheiro, porque muita gente deve procurar, por exemplo, o Sebrae achando o seguinte, não, para ter uma empresa eu preciso de rios de dinheiro, um capital de giro que se fala, né? E não é bem assim, não, né? Hoje em dia você precisa, na verdade, apenas modelar o seu negócio. É claro que você precisa ter comprometimento. Tem pessoas que às vezes são mandadas embora, pegam um pedaço do dinheiro da rescisão trabalhista e procuram o Sebrae perguntando assim, aonde que está dando dinheiro? E se você não faz algo que você gosta, se você não modela, não estrutura custo, não reserva um pouco do dinheiro para saber que nos primeiros meses você não vai ter a receita esperada, não controla gastos e não se envolve pessoalmente, aí a chance do negócio não dar certo aumenta muito. Aí então quando esse cara chega e fala onde é que está dando dinheiro, normalmente em linhas gerais a gente responde o quê? Assim, olha, o que dá muito dinheiro é quando você aprende a fazer uma coisa que as pessoas querem com uma entrega num preço mais competitivo do que o seu concorrente. Aí já desmonta o indivíduo, né? Porque não tem resposta para isso inicialmente. Exatamente. Né? Então cada um tem que encontrar o seu caminho. Quando encontra, o Sebrae ajuda a modelar o negócio com formas modernas, tem um Canvas, tem um download do plano de negócios no site do Sebrae, enfim. Mas tem 2 depoimentos que me chamam muita atenção. Um é numa escola pobre de Nova York. A gente visitou, o Sebrae de Minas foi visitar. Uma escola na periferia de Nova York, onde 92% das crianças eram na linha da pobreza. Então, a gente fala dos Estados Unidos, mas está falando de uma região que tem bolsões de pobreza como a nossa. E a gente pegou 2 depoimentos muito interessantes de crianças, a gente tem até gravado. Uma menina que chegou lá, filha de pais drogados e sem casa. Uma escola pública. E não sabia falar o inglês, porque era de origem hispânica, e chegou na escola absolutamente encolhida por essa diversidade da vida pessoal, com 8 anos de idade. E essa escola, ela tem uma metodologia que chama microsociedade, onde todas as crianças de 6 a 17 anos, ela vive a escola meia hora por dia, com microdinheiro, com o próprio negócio e como ela participa disso. E essa menina criou, então, uma empresa de relações públicas, porque ela descobria que ela não sabia se comunicar. E um menino bacana que deu lá um depoimento, ele odiava matemática, mas ele adorava dinheiro. Então, esse jovem passou a ser o contador da empresa dela de relações públicas. Então, a gente vê que tem esse encontro.